Salve, salve, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje nós iremos falar um pouquinho melhor sobre a colonização portuguesa. Como os portugueses chegaram, dominaram, ocuparam e exploraram o Brasil. Mesmo após a chegada dos portugueses no Brasil, a ocupação ela não vai ser imediata. Por quê? Naquele momento, a coroa portuguesa ela estava muito mais interessada ao lucrativo comércio das especiarias que vinham das Índias. Porque esses produtos tinham um alto valor no mercado europeu. Então, durante muito tempo, o Brasil vai ficar meio que abandonado. O que vai mudar esse olhar da coroa portuguesa com essas terras vão ser as ameaças e as invasões estrangeiras que começam a acontecer no litoral, ameaçando assim a hegemonia e a posse das terras e, com o passar do tempo, também a decadência, a diminuição do valor das mercadorias que vinham das Índias. Então, quando o comércio das Índias começa a decair no seu valor, a coroa portuguesa começa a buscar novas fontes de se manter sempre enriquecendo. Por isso que, entre 1500 e 1530, a principal atividade econômica de exploração portuguesa no Brasil vai ser a extração do pau-brasil, que inclusive vai dar nome ao nosso país. Por que essa árvore ela era tão importante? Porque dela se extrai um pigmento que faz os tecidos tingirem de vermelho, o que naquela época era muito difícil na Europa. Hoje em dia nós temos várias tecnologias que possibilitam isso. Naquele momento, eles precisavam dessa árvore, desse pigmento, que só crescia em lugares quentes. Então, era um produto muito caro na Europa. Então, quando eles acham esse pau-brasil, eles vão começar essa extração, mas não uma ocupação. Então, essa extração que acontecia nas zonas litorâneas do Brasil, elas eram realizadas através do escambo. O que era isso? Os povos indígenas faziam a extração e levavam essas madeiras para os portugueses. Em troca do seu serviço e do produto, recebiam outros objetos. Então, como os portugueses, nesse momento, eles não tinham o objetivo de criar povoados, cidades, vilas, eles vão utilizar a mão de obra indígena para fazer essa exploração. Então, gente, o escambo, ele pressupõe uma troca sem dinheiro. O que foi então? Os indígenas ofereciam seu serviço, seus produtos, a madeira, peles de animais, plumagens, uma série de coisas que era muito lucrativa para os portugueses ou interessante. Em troca, recebiam pentes, facas, machados, apitos, espelhos, uma série de outros produtos. Então, havia uma troca entre eles, sem necessariamente haver troca de moeda, de dinheiro. Até porque para os indígenas, ouro, prata ou dinheiro que viesse da Europa não serviria para nada. É muito importante a gente deslocar um pouco o nosso pensamento para aquela época. Por quê? Quando a gente analisa a situação pelo viés que a gente vive, pelo capitalismo, a gente pensa, nossa, os portugueses se davam muito melhor nessas trocas do que os indígenas. Trocar pau-brasil, que poderia virar um comércio lucrativo na Europa, e muito ouro, por, de repente, um pente, uma faca, um machado. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que para os indígenas, essas coisas estavam ali na natureza e para eles não tinha valor. Mas ao passo que receber dos portugueses tecidos, facas, machados, objetos que eles não conseguiam produzir, que eles não tinham acesso, era muito mais interessante do que 100 árvores de pau-brasil. Então, quando a gente analisa essa questão do escambo, todos os dois saíam ganhando muito. O nosso olhar hoje é que molda como se só os portugueses saíssem vencendo. Mas a gente tem que pensar aqui, num escambo, numa troca, todos saem ganhando. Obviamente que esse não povoamento, essa não ocupação das terras, deixou margem para que outras nações, que, por exemplo, se lançaram nas grandes navegações tardiamente, como França, Holanda, Inglaterra, pudessem tomar posse aqui do Brasil, ou de partes do território. Então, a partir da queda do comércio dos produtos que vinham das Índias e essas ameaças estrangeiras, é que a coroa portuguesa decide, de fato, ocupar, povoar
e explorar de forma mais sistemática o Brasil. Tanto é que, em 1531, a coroa portuguesa organiza uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza para vir para o Brasil, com a missão de ocupar, proteger e colonizar essas novas terras, que serão importantíssimas para o Império Português. O Brasil vai se tornar a fonte de maior riqueza do Império Português durante esse período. Por isso que essa ocupação foi tão importante para Portugal e tão ruim para a gente. Tanto é que, em 1532, Martim Afonso funda a Vila de São Vicente, que seria hoje a cidade de São Paulo, a primeira povoação portuguesa na América. E junto com esse povoamento, ele vai introduzir também o plantio da cana-de-açúcar, que era um produto extremamente lucrativo, extremamente comercializado pela Europa e que eles já tinham experiência nas ilhas de Madeira e Açores. Então eles trazem esse produto extremamente lucrativo, plantam no Brasil com o intuito de transformar o Brasil numa grande fazenda de cana-de-açúcar. Só que a coroa portuguesa enfrentava uma grande dificuldade, uma grande extensão de território para poucas pessoas. Então eles, com o intuito de promover essa ocupação, exploração das terras, eles vão oferecer aos portugueses que viessem para cá uma série de títulos, honrarias e sempre a grande promessa de enriquecimento. Então vários portugueses saem de Portugal e vêm para o Brasil, sempre com o objetivo de explorar a terra. Então, nesse primeiro momento, a principal preocupação da coroa portuguesa era garantir a ocupação das terras. Porque caso eles não fizessem isso, obviamente, outras nações, como os franceses, holandeses, podiam chegar, tomar posse da terra e, assim, Portugal perderia o domínio sobre o Brasil. Sempre lembrando que, logo no começo, como o pau-brasil não exigia essa fixação, essa criação de vilas e povoados, o Brasil ele fica um pouco abandonado. Tanto é que o Rio de Janeiro vai sofrer invasões, depois o Nordeste pelos holandeses. Então, a grande preocupação sempre da coroa portuguesa era não perder esses territórios. Lembrando que, durante esse período, terra era sinônimo de riqueza, de poder. Então, garantir esse domínio colonial sobre essas novas terras era imprescindível para a coroa portuguesa. E nesse contexto, os indígenas que aqui viviam, eles vão passar por um processo, primeiro de parceria, com o trabalho, com o escampo, depois eles vão ser escravizados, catequizados e basicamente exterminados pelos portugueses. Porque nesse período, nesse momento, o que valia era os interesses da coroa portuguesa. Então, galerinha, esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo eu vou falar um pouquinho melhor como a coroa portuguesa de fato conseguiu estabelecer essa ocupação e povoamento do Brasil. Até a próxima aula.